Meus amigos, estamos ao vivo com a nossa amiga Beth, que hoje ela veio passar a mensagem de fortalecimento da tarde. Oh, meus queridos amigos, antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e peço para que vocês continuem divulgando o canal nosso, para que a gente possa o quê? Ajudar mais pessoas que necessitam dessa semente, né? Todos nós, eu, você, bom, não sei se a Beth, né? Todos nós precisamos, né? Da semente, né? Se eu falar nunca beberei dessa água, eu estou falando uma bela mentira, porque sempre beberei dessa água que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos divulgar o nosso canal aqui do SEAC, SEAC, ajudando a caminhada. Se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado. Vamos divulgando. Graças a Deus. Beth, você pode iniciar com uma prece, por gentileza? E no final, a prece, você tem até meia hora no máximo. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. E é com você, querida amiga. Boa tarde, amigos. Sempre uma alegria imensa essa oportunidade. Então, pedindo à espiritualidade amiga, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que possam nos ajudar no entendimento dos ensinamentos do Evangelho e também da doutrina espírita, que assim seja. Hoje, nós podemos fazer uma pergunta, refletir em cima de uma pergunta. O que aprendemos com a pandemia? A pandemia, né, tá, assim, graças a Deus, amenizou bastante, foram 2 anos muito difíceis, mas pandemias sempre ocorreram na história da humanidade. Desde o século IV antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, Aristóteles, discípulo de Platão, filósofo, e também era biólogo grego, ele já relatava ocorrências de pandemias. A varíola já é conhecida há 3.000 anos. Ela já era descrita na Ásia, na África, e segundo os cálculos, já atingiu mais de 300 milhões de pessoas, só foi erradicada em 1980 com a vacina. E entre 1347 e 1351, olha, foram 4 anos, aquela terrível peste negra na Idade Média, né? A peste bubônica, morreram de 75 a 200 milhões de pessoas. Por quê, né? Não se sabe, porque ainda hoje eles encontram ossadas nas valas comuns das pessoas que morreram com essa pandemia da peste negra na Idade Média. 1817, Allan Kardec cita a epidemia do cólera, que é uma bactéria que atinge o intestino e causa desidratação, e também, naquela época, foram centenas de milhares de mortos. Hoje, o cólera é uma endemia, quer dizer, está restrita a algumas regiões, as regiões mais pobres, que não têm saneamento básico, que não têm água potável. 1918 a 1920, a famosa pandemia da gripe espanhola atingiu o mundo inteiro, por isso que é pandemia, né, o mundo todo, causado pelo vírus influenza. 500 milhões de pessoas morreram, 1/4 da população mundial. No século passado surgiram muitas epidemias, AIDS, dengue, ebola, e nesse século, SARS, chikungunya, Zika, MERS. Por que nós estamos falando de tudo isso? Porque são os resgates coletivos. Allan Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, que é a questão 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? São as pandemias, as epidemias, os furacões, os terremotos. E os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. A humanidade, diante dessas crises, evolui em poucos anos
o que levaria séculos para evoluir. E na questão seguinte, 738, Allan Kardec pergunta: mas Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E eles respondem: sim, Deus poderia, e os emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir, pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. E a gente vê o homem, a humanidade em geral, não aproveita os ensinamentos do Evangelho, das revelações, Moisés e a doutrina espírita. Que a gente vê a situação mundial, tanta destruição do meio ambiente, tanta injustiça social, criminalidade, muito preconceito, muita intolerância. Os estudiosos falam que a gente está passando nessa pandemia por uma crise sanitária, que é uma crise de saúde pública, mas eles dizem que estamos vivendo uma crise humanitária, por conta da negligência, do abandono das populações mais carentes, né? Então, falta de saneamento básico, falta de moradias adequadas. Tem um documentário, passou na Netflix, não sei se ainda está passando, chama I Am, quer dizer, eu sou. E o coordenador desse documentário, ele faz 3 perguntas aos mais famosos filósofos e líderes religiosos do mundo todo. Quais são essas 3 perguntas? O que há com o mundo? O que podemos fazer por ele? Há um problema que causa todos os problemas? E esses estudiosos, filósofos, líderes religiosos, respondem nesse documentário que vale muito a pena assistir. Dizem que, para a ciência, o universo é uma máquina, é um relógio. Nosso corpo físico é só uma máquina. Isso leva à visão mecanicista, né, de mecânico, de máquina. E essa visão mecanicista forma o nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. Nós achamos que estamos separados uns dos outros, e isso gera individualismo, uma competição exagerada, a competição do ter, do poder, da fama. Dizem eles, para a sociedade capitalista, a nossa função não é ser cidadão, mas é ser consumidor. Aí a gente vê o que falam as propagandas. Olha, quanto mais você comprar, mais feliz você vai ser. Isso leva ao exagero do ter e ao esquecimento do ser, que é a nossa essência divina. Albert Einstein, grande físico do século passado, escreveu: a humanidade precisará de uma nova forma de pensar se quiser sobreviver. Essa forma de pensar mecanicista, individualista, vai destruir a humanidade, segundo Einstein. E nesse livro, nesse documentário, tem um depoimento de um radialista americano chamado Tom Hartman, e ele fala: acho que teremos que ter um choque após o outro até finalmente acordarmos como espécie. Que espécie nós somos? Homo sapiens sapiens, espécie que raciocina, que pensa, mas a gente faz as coisas, parece que, né, sem pensar, sem critério, sem crítica. E nesse documentário então, a primeira pergunta, a segunda, a terceira, todas as perguntas, né? Há um problema que causa todos os outros problemas? Isso vem ao encontro do que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 785. Allan Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles dizem: o orgulho e o egoísmo. É o orgulho e o egoísmo que levam a essa crise humanitária.
A humanidade, aqui terrena, vem progredindo lentamente. E é por isso que surgem os flagelos destruidores, para fazê-la avançar mais rapidamente. Então, existem os flagelos locais, são as epidemias, as endemias, os furacões, que atingem certas regiões, certos países. Mas existem os flagelos mundiais, como a pandemia do Covid-19, que atinge todo o planeta. E no livro A Gênese, de Allan Kardec, escrito no século XVIII, podemos ler: quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Porque a humanidade já conquistou um grande progresso intelectual, e agora chegou a hora de progredir moralmente. E os espíritos dizem: Deus dá todos os recursos para a gente avançar moralmente. Então vieram as 3 revelações com Moisés, com Jesus, com a doutrina espírita, e outros tantos missionários de luz, todos eles são os educadores, mas a humanidade não aproveitou. E aí agora surgem os ceifadores, que ceifam, né? Que é a ceifa da morte, que são os flagelos destruidores. Aí o Kardec pergunta, questão 738, Livro dos Espíritos: mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? E aí, o que eles dizem, os espíritos? Que quando estamos encarnados, nós damos muita importância a essa veste carnal, mas que a verdadeira pátria é a espiritual. Estamos aqui só de passagem. O psiquiatra Augusto Cury, no livro Maria, a maior educadora da história, ele escreve: por mais longa que seja a nossa vida, é como respingos no tempo, na perspectiva da humanidade, né? É muito curta a nossa vida de encarnados diante da eternidade. E aí, voltando aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, eles dizem: olha, algum dia todos iremos morrer, né? Um dia chega a hora da morte para todo mundo. Alguns escolhem morrer na pandemia, escolhem. Então, é uma prova. Eles escolheram. Outros morrem na pandemia porque é uma expiação, foi imposta a eles para quitar os débitos do passado. Outros morrem porque não se preveniram. No Livro dos Espíritos, questão 854, Allan Kardec pergunta: a infalibilidade da hora da morte. Quer dizer, chegou a hora da morte, ninguém foge, né? Segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Quer dizer, se um dia todos vamos morrer, então, para que a gente ficar evitando riscos? É inútil evitar riscos? Se precaver? Aí os espíritos: não é inútil não, porque as precauções são sugeridas para evitar a morte que nos ameaça. Essas precauções são os meios para que a morte não ocorra. A gente tem que valorizar muito a nossa permanência aqui como encarnados. Até contam que no Mosteiro de São Bento, lá em São Paulo, né, as pessoas, umas décadas atrás, que tinham vidência, viam um padre desencarnado e contavam a história de que, no começo do século XX, ele pegou uma gripe muito forte que acabou evoluindo para pneumonia. E as pessoas diziam para ele procurar o médico, mas ele dizia: não, Deus vai me salvar. E ele morreu, porque não se precaveu. Aí ele foi considerado um suicida. E ele ficou preso entre as paredes do mosteiro pelo tempo de vida que ele ainda viveria na Terra. Contam, né? Os católicos contam essa história. E no livro A Gênese, escrito em 1868, lemos lá no último capítulo: são chegados os tempos. A humanidade passará por grandes mudanças. Isso foi escrito em 1868.
E essas mudanças, essas crises, não são castigos, não é um capricho de Deus, faz parte da lei do progresso. A cada flagelo, a humanidade dá um salto no seu progresso moral, no seu progresso intelectual. Aí a gente vê o avanço com as vacinas em relação ao Covid-19, né? É um progresso intelectual. Passar pelas crises é ter também a oportunidade de despertar a nossa consciência, de fazer a nossa reforma íntima. A humanidade é um ser coletivo, é a soma de todos os indivíduos. Quando um indivíduo se modifica, evolui, quando ele evolui, a sociedade também se modifica, também evolui. E olha, a reforma íntima, tão necessária, já era ensinada por Sócrates, lá no século V a.C., na Grécia. Homem, conhece-te a ti mesmo, mas ainda hoje, a maioria das pessoas não se conhecem, não fazem essa viagem interior para conhecer-se. A maioria, né, da humanidade vive distraída, olhando para fora, para o material, para o ter. Por isso que vem essas pandemias como chacoalhões para a gente despertar para a realidade do nosso espírito imortal. O fundador da parapsicologia estuda os fenômenos extrasensoriais, Joseph Bank-Rini. Ele escreveu: é chocante, mas verdadeiro, que hoje conhecemos melhor o átomo do que a mente que conhece o átomo. Ou seja, são poucas as pessoas que verdadeiramente se conhecem. Como conhecer-se? Aí tem uma ideia assim de um filósofo chamado Arcângelo Buzzi, no livro Introdução ao Pensar. Muito interessante. Como conhecer-se? Olha o que ele responde: ruminar a existência. O que é ruminar? Tem os animais ruminantes que comem, que pastam, né? O boi, o camelo, a cabra, então eles vão para o pasto, engolem as plantas, enchem o estômago, aí eles procuram uma sombra, deitam e ruminam, né? Remoem o que foi ingerido. A ruminação espiritual, segundo o filósofo Arcângelo Buzzi, é cogitar as experiências, pensar naquilo que vivemos. Ele fala, cogitar as experiências recolhidas do campo da mente. Então, assim, refletir o mais profundamente que nós pudermos. Quem sou eu? Como estou? O que fiz? Como posso melhorar? Como fazer a reforma íntima? E aí os espíritos, né, nos ensinam, a Joana de Ângeles, a irmã Cidufo, são dois espíritos benfeitoras da espiritualidade, que falam muito sobre reforma íntima, vários livros nos dão dicas. Então, dizem elas, e outros espíritos também, como fazer a reforma íntima. Primeiro, buscar o conhecimento, estudar as leis de Deus, para entender a vida e entender a nós mesmos. Aí as leis de Deus foram os educadores que clarearam o nosso entendimento. Moisés com os 10 mandamentos, Jesus que resumiu na frase, né, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo, e a doutrina espírita que esclarece de onde viemos, qual a finalidade da nossa existência aqui na Terra, para onde iremos. E essas leis de Deus estão na nossa consciência, para que a gente possa distinguir o bem do mal. Isso leva ao autoconhecimento. Então, primeiro, buscar o conhecimento. As leituras, os estudos, as palestras, os diálogos elevados, a conversa elevada, para chegar no autoconhecimento.
O Caetano Veloso, ele escreve, né, compôs lá a música Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Isso é conhecer-se. Cada um sabe a dor de ser quem é, que é as nossas imperfeições, né, que ainda tanto nos maltratam, nos fazem adoecer, que complicam os nossos relacionamentos. E cada um sabe a delícia de ser quem é. Todas as virtudes que nós já conquistamos, todo o conhecimento ao longo das muitas vidas que já está aqui na nossa bagagem espiritual. Então, buscar o conhecimento, dizem os espíritos, é o primeiro passo para chegar ao autoconhecimento, conhecer-se. Homem, conhece-te a ti mesmo, como disse Sócrates no século V a.C. Mas, né, para esses dois passos, buscar o conhecimento, para chegar no autoconhecimento, é preciso muita vontade, persistência, perseverança, fazer a reforma íntima, transformar as nossas sombras em luzes. Quem fala em sombra é Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, pai da psicologia analítica, também muito citado por Joana de Ângeles, Hermance Foucault. Então, transformar as nossas sombras, o nosso homem velho, a nossa mulher velha, cheia de imperfeições, no homem novo, na mulher nova, com as virtudes que vão se desenvolvendo. Então, é transformação. Não significa matar o homem velho, a mulher velha, matar, né? Eu vou me massacrar, vou me culpar. Não. O próprio Sigmund Freud, pai da psicanálise, lá no comecinho do século XX, ensinava a ideia da psicanálise não é arrancar o sintoma que nos incomoda, mas é incorporá-lo, reconhecer e aceitar para transformar. Então, quando a gente está doente, desequilibrado, mentalmente que seja, então vem todos os sintomas. É olhar para esse sintoma, ele não pode ser arrancado, ele precisa ser transformado. Mas primeiro precisamos reconhecê-lo e aceitá-lo. E aceitar, né? É auto-perdoar-se, é reconhecer os próprios limites, porque às vezes a gente quer fazer mais do que a gente consegue. E aí a gente também acaba adoecendo. O próprio livro dos Espíritos nos explica, cada um deve fazer o bem no limite das suas forças. Cada um tem um limite de forças, uns mais, outros menos. Cada um fazer o bem no limite das suas forças, mas não estagnar e nem automassacrar-se, né? Os dois extremos. Nem ficar parado, nem tentar correr demais, mas é o equilíbrio, né? Fazer a nossa reforma íntima no limite das nossas forças, sem adoecer. E aí a gente vai conseguir amar-se, aceitar-se e transformar-se, aproveitando essa encarnação tão valiosa, nessa época tão cheia de crises, é verdade, mas é uma época extremamente desafiadora, valiosíssima para o nosso crescimento espiritual. Então, pedindo a espiritualidade amiga, que nos fortaleça diante dos embates da vida, que possamos nos levantar a cada tombo, que diante do fracasso possamos sempre enxergar lá na frente aquela luz que nos convida à perseverança, à conquista, à vitória, porque nós temos uma potencialidade imensa dentro de nós. Então, que a nossa vontade, a nossa persistência, a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus, a nossa fé, a nossa coragem, estejam sempre conosco, para que possamos realmente aproveitar essa valiosa existência nesses tempos atuais, para que possamos chegar no fim da nossa jornada aqui na Terra, olhar para trás e dizer a nós mesmos: eu fiz todo o bem que poderia, todo o bem que pude, no limite das minhas forças.
Amigos queridos, muito obrigada pela atenção, que a paz do Mestre nos envolva a cada dia de nossas existências.